Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Oi, gente! Paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui mais uma vez no meu canal e já vou pedir de cara que você deixe o seu like, porque isso vai me deixar muito feliz. E se você ainda não é inscrito no canal, você está perdendo seu tempo, viu? Pode se inscrever aí agora, por favor, e assine as notificações, assine o sininho para você receber as notificações dos meus vídeos que edificam a sua vida, ok? Então já se inscreva aí e no final desse vídeo deixe no comentário o que você achou. E se quiser que eu fale sobre algo, pode escrever aí também que eu vou falar. Então, vamos lá. O assunto de hoje vai ser sobre intimidade com Deus, sobre nós sermos filhos de Deus e tal. Você vai entender ao longo do vídeo. Então, vê esse vídeo todo porque vai te ajudar bastante a ter intimidade com Deus, né? E para começar, eu quero ler lá em 1 João, capítulo 2, versículo 28 e 29. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim, não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. E também eu vou ler lá em João, no capítulo 5, versículo 19, que está escrito assim. Está escrito assim: Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho faz também. Bom, o que eu quero dizer com cada versículo que eu li aqui? Principalmente esse último, que está dizendo, esse finalzinho do versículo 19, que está dizendo: tudo que o pai faz, o filho faz também. Bom, geralmente os filhos têm a tendência de seguir o exemplo de seus pais, seja o exemplo bom ou o exemplo ruim. E como todo filho, Jesus seguiu o exemplo de seu pai, mas não seu pai carnal, José. Ele também seguia certos exemplos de José, só que ele era sábio e seguia os exemplos bons de seu pai. Mas ele seguia principalmente os exemplos de seu pai supremo, seu maior pai, que é Deus, o seu pai verdadeiro. E que também posso dizer que é o nosso pai. Afinal, somos irmãos de Jesus, irmãos em Cristo Jesus, né? Então Deus também é o nosso pai. E isso explica porque Jesus era tão sábio, sabe? E falava de uma forma que as pessoas ficavam admiradas na maneira dele falar, na maneira dele agir, sabe? E é por isso, porque ele seguiu o exemplo de Deus, o exemplo do Pai. E assim como Jesus, nós também devemos fazer, porque como Deus é nosso Pai também, devemos seguir o exemplo dele. E como seguimos o exemplo de Deus, que é o nosso Pai? É só olharmos para Jesus. Na Bíblia tem grandes coisas falando sobre Jesus, falando que ele é manso e essas coisas. E nós devemos seguir aquilo que está escrito na Bíblia, sabe? Aquilo que na Bíblia fala que Jesus era, nós devemos também ser, porque aí você estará seguindo o exemplo de Jesus. Então procure estudar mais sobre a história de Jesus para você entender mais o que você deve seguir, sabe? O exemplo que você deve seguir dele. E por que eu falo que você deve seguir o exemplo de Jesus? Porque Jesus era como um reflexo de Deus. Porque aquilo que Deus fazia, sabe? O jeito de Deus ser, essas coisas, amoroso, manso, essas coisas, Jesus era também. Então podemos dizer que Jesus era o reflexo de Deus. Ele era o reflexo. Então, como nós não vemos Deus face a face e não conhecemos Ele tanto assim, podemos seguir o exemplo de Jesus, que é um grande exemplo a ser seguido, né? Mas também não adianta só eu ler a Bíblia e estudar sobre Jesus para eu ser como Ele. Eu também tenho que exercer uma intimidade com Deus.
Jesus mesmo tinha uma intimidade com Deus. Ele orava pelas madrugadas, clamando a Deus. Enquanto os discípulos iam dormir, ele ia lá para o monte orar. E quanto mais pessoas pediam ajuda dele, mais ele orava, mais ele buscava a face de Deus. E ele era 100% humano como nós, ou seja, ele ia cansado mesmo assim, com preguiça, com vontade de comer, com um monte de coisa. Ele orava, porque ele também era 100% humano e 100% Deus. Então ele era igual nós, ele era 100% humano. Então ele tinha suas vontades também, mas ele, negava a si mesmo para ir no monte orar e conversar com Deus. E isso trazia uma certa intimidade entre ele e Deus. E por isso que ele é tão parecido com Deus. Porque isso trazia uma intimidade tão grande. E quando você começa a ter uma intimidade com as pessoas, você começa a seguir o exemplo dessas pessoas. Lá em Provérbios também está escrito: se você quer ser sábio, siga os sábios. E se você quer ser tolo, se você segue pessoas tolas, você provavelmente vai ser tolo. E é isso que eu quero dizer, porque Jesus andava muito com Deus. Jesus tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele era parecido com Deus. Agora, se nós andarmos com pessoas que não querem saber de Deus, assim como está escrito lá em Salmos 1, que está escrito assim: felizes são as pessoas que não se deixam levar pelos conselhos do mal, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Esse versículo eu acho que ele ensina-nos muita coisa em questão de seguirmos exemplo, porque como Jesus ele tinha muita intimidade com Cristo, com Deus, ele parecia com Deus. E aqui em Salmos 1 está falando que se nós seguirmos o exemplo dos maus, nós seremos maus, né? Se nós sentarmos, por isso está falando, felizes são aqueles que não se juntam com os que não querem saber de Deus, que não se sentam com que zombam de tudo que é sagrado, porque automaticamente você vai ficar igual eles. Então, procure andar com pessoas que querem saber de Deus, que querem buscar mais de Deus, que aí você será como essas pessoas. Porque se você andar com pessoas maus, você vai virar uma pessoa má. Então também procure ter uma intimidade com Deus, porque aí você vai saber mais como Ele é e você vai se parecer com Ele assim como Jesus parecia com Ele. E a partir do momento em que você começa a crer, a confiar em Deus e começa a ter uma intimidade com Ele, Jesus disse lá em João 14:12, ele disse assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores que essas, porque eu vou para o Pai. Então, quando você passar a crer e a ter uma intimidade com Deus, você vai poder fazer coisas maiores que Jesus fez, E até iguais. Talvez você pense assim: nossa, mas como fazer algo maior do que Jesus fez? Gente, Pedro converteu 3.000 pessoas em uma só pregação. E na sua primeira pregação, vejam isso, ele fez mais que Deus. Ele fez mais que Jesus, quer dizer, ele fez mais que Jesus aqui. Então, como Pedro, que nós podemos fazer mais que Jesus, porque Jesus mesmo disse lá em João 14:12. Então, quando você começa a exercer uma atividade com Deus, você vai poder fazer mais coisas que Jesus fazia. E todos nós que recebemos Jesus como nosso Salvador, podemos ter a intimidade que Jesus tinha com o Pai, pois Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Isso é um pouco mais do vídeo Aceitando Seu Chamado, que foi o passado, né? Lá em Efésios também, no capítulo 5, versículo 1, está escrito: vocês são filhos de Deus e por isso devem ser como Ele. Como eu falei, nós somos filhos de Deus e Ele mesmo afirmou isso. Em várias passagens da Bíblia, Ele diz que nós somos seu filho. Isso mostra o quanto Ele nos ama, né? Porque Deus nos chamar, nós seres humanos, de filhos dele, é algo grandioso, algo maravilhoso. Então entenda, se você é filho de Deus, você deve parecer com Ele. Você deve buscar o exemplo dele, porque se você busca parecer com seu pai, se você segue o exemplo de seu pai, como faz praticamente todos os filhos, eu acho, seguem o exemplo de seus pais, assim você deve fazer com Deus.
Procure seguir o exemplo de Deus, o exemplo de Jesus, que era um reflexo de Deus aqui na terra. Mas como se parecer com Jesus, gente? Como eu já falei, você deve buscar Ele, ter uma intimidade com Ele. Mas como eu tenho uma intimidade com Ele? Isso é algo que muitas pessoas perguntam, e eu mesma perguntei bastante toda a minha vida. Mas é algo tão simples que vocês não têm ideia. Basta você orar. O que é oração, gente? É você falar com Deus. Mas oração é algo parece ser tão difícil, porque as pessoas aumentam isso. A oração é algo tão simples, mas nós seres humanos dificultamos isso tanto, gente, que vocês não fazem ideia. Por isso que a gente acha a oração algo chato, porque a gente dificulta ela. Sendo que é algo tão simples, você dialogar com Deus, dialogar com seu pai, com seu melhor amigo, com aquele que te criou. Gente, é algo muito fácil. Talvez você ache que você tem que orar com palavras bonitas, como assim? Ó, esplendoroso Deus, hoje o meu dia foi muito legal. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Deus, peço que o Senhor abençoe aqueles que estão na África, aqueles como missionários, que o Senhor dê forças. Ó Senhor, meu Deus maravilhoso, encha-nos do poder do Teu Espírito Santo. Gente, se você ora assim, eu não tenho nada contra. Claro que você pode orar assim, cada um tem o seu jeito de orar. Mas se você, não consegue orar desse jeito, você não é obrigado. Você pode orar simplesmente conversando, gente. Tipo assim. Ai, Deus, hoje meu dia foi tão ruim. Eu tirei uma nota ruim na prova, mas também, eu não estudei. Bem que o Senhor falou pra estudar, eu não estudei. Ah, Senhor, mas obrigada pelo Senhor ter me trago paz da escola, até aqui em casa, do trabalho. E peço que o Senhor me abençoe e dê um dia muito abençoado. Alcança as vidas. Gente, fale do seu coração. Você não precisa de falar algo automático. Você não deve achar que Deus não vai receber essa oração quando você orar assim. Você deve entender que Ele vai receber com certeza, porque essa é uma oração que vem do fundo do seu coração. Não adianta você orar com palavras bonitas, mas que não saem do fundo do seu coração. Eu oro assim do jeito que eu quero, sabe? Eu oro de um jeito tão simples que eu acho que se o irmão lá da igreja pedir pra eu ir lá na frente orar pras pessoas, eu acho que eu vou ficar morrendo de vergonha, porque eu vou orar do meu jeito que eu converso aqui em casa, que eu converso com Deus tão abertamente, e é como se Ele fosse meu melhor amigo, e Ele é o meu melhor amigo. Então, se você não consegue orar de uma maneira com palavras bonitas, ore do seu jeito, contanto que as palavras saiam do seu coração. E se você ora com palavras bonitas, que bom, mas que essas palavras saiam do seu coração também. Porque não adianta nada sair da boca para fora, mas tem que sair do coração. E bom, a oração, ela é algo simples, como eu falei. Mas ela é algo simples, mas ela requer renúncia. E por isso que muitas vezes a gente também acha chato, porque a gente não quer renunciar. A gente não quer renunciar nada. A gente não quer renunciar ao nosso tempo precioso. A gente poderia estar o quê? Deixa eu ver. A gente poderia estar brincando, ou sei lá, conversando com os amigos, mexendo no celular, qualquer coisa. A oração você vai ter que renunciar, sabe? Não adianta você ir orar, sem renúncia. Você tem que renunciar às suas coisas, renunciar ao seu tempo, para você dar tempo para Deus. Você não vai perder o seu tempo quando você estiver orando ou lendo a Bíblia, exercendo uma intimidade com Deus. Você, na verdade, vai estar ganhando tempo, ganhando mais tempo. Porque quando você está com Deus, você não perde, você ganha tempo. Então isso requer uma renúncia. E você tem que renunciar às suas vontades, renunciar àquele lanche gostoso que vai ser servido bem na hora que você vai orar. Você deixou de orar o dia inteiro e na hora que você vai orar, vem aquele lanche, sua mãe fala assim, filho, vem tomar café. Aí você chega na mesa e tem aquele lanche gostoso, você fala, meu Deus do céu, eu vou comer aqui. Só que aí automaticamente quando você esquece, sabe, você deixa a oração pra depois, você vai deixando ela mais pra depois e vai acabar que não vai orar. Teve uma época da minha vida que era assim, eu não queria renunciar, sabe? Eu só queria fazer as minhas coisas.
por mais que eu queria ter uma intimidade com Deus, eu não me esforçava para isso, sabe? E você tem que se esforçar, porque quando você renuncia, você ganha tempo com Deus. E Jesus renunciava, ele deixava de dormir quantas noites para orar, por isso que ele tinha uma intimidade com Deus, e por isso que ele hoje é um grande exemplo para todos nós. E quando você renuncia para conversar com Deus, você vai receber uma grande recompensa. E o melhor de todos, essa recompensa é eterna. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar, né? Isso que Deus colocou no meu coração. E espero que vocês tenham gostado bastante dessa palavra, prestado bastante atenção, porque veio de Deus, né, para todos vocês. E peço mais uma vez que se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Assine, ative os sininhos para receber as notificações. Deem like, comentem e compartilhem esse vídeo, gente, para essa palavra alcançar mais e mais pessoas e que elas possam entender como ter uma intimidade com Deus e por que ter uma intimidade com Deus. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!